Evangelho segundo escreveu João. João capítulo de número 21. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela oportunidade. Hoje não estava na minha agenda, pregar, mas estava na agenda de Deus. Então, estou aqui para junto a vocês adorar ao nome do Senhor. Como que prega, né? Depois de uma glória dessa, presença dessa. Eu quero, antes de ler o texto, parabenizar todos os pastores e pastoras que compõem o ministério desta igreja. Você pode louvar a Deus pela vida dos pastores e pastoras dessa igreja. Se você puder, aplauda Jesus. Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo. Obrigado por aturar a gente. Deus é bom. João capítulo de número 21. Você encontrou? Diga: eu achei. Depois disto, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não temos. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguma coisa dos peixes que apanhaste. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou: Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, tu me amas?
Simão entristeceu-se por Jesus ter lhe perguntado a terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Gente, todos nós aqui sabemos que Jesus foi traído, vendido, e ele foi parar na casa de um sumo sacerdote chamado Caifás. A Bíblia diz que no momento da traição, quando Judas vende, trai, a Bíblia diz que Pedro saca da espada. Ele vai dar um golpe. E o golpe era para ser mortal. A Bíblia diz que Pedro acerta a orelha de Malco. O golpe foi errado. Não era para acertar a orelha. O que Pedro queria era defender Jesus. Pedro se levanta para defender Cristo, no ápice do cumprimento do propósito. Jesus olha para ele, e ao invés de parabenizá-lo, ao invés de elogiá-lo, Cristo olha para ele e o repreende. Jesus diz: Pedro, guarda a espada, porque se eu quisesse, rogava ao Pai, e ele mandava para cá 12 legiões de anjos para me defender. Só que eu não posso fugir do propósito. Quando Pedro é repreendido por Cristo, Pedro se frustra, Pedro se entristece. Eu não sei por que há uma frustração no coração de Pedro, porque Pedro errou tentando acertar. A frustração é tamanha que Cristo está na casa de Caifás, e a Bíblia diz que Pedro vai negar Jesus. Pedro achou que jamais voltaria a ver o mestre, e tão entristecido, ele achou que não dava mais para ele viver o propósito que Cristo tinha sobre a vida dele. Ele imaginou: pelo meu erro, eu nunca mais vou tornar a vê-lo. Pelo meu erro, eu não sou digno de ser chamado um dos tais. Pedro nega 3 vezes. Pedro negou 3 vezes. E depois que Pedro nega, a Bíblia diz que Pedro vai voltar a pescar. Faziam mais de 3 anos, pastor Renan, que Pedro não pescava mais para a sua sobrevivência. Eu nem por que Pedro não pescava mais para a sua sobrevivência? Porque enquanto ele caminhou com Cristo, ele não precisou correr atrás daquilo que precisava. Enquanto ele caminhou com Cristo, ele não precisou deixar de dormir para conquistar aquilo que ele precisava. Toda a provisão que Pedro necessitava estava na mão de Cristo. Quando Pedro volta a pescar,
Isso aqui é a maior realidade, que Pedro está afastado de Cristo. Porque ele está fazendo aquilo que ele fazia antes de conhecer Jesus. Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes de conhecer a Cristo. Porque ele achou que por causa do erro dele, Cristo ia excluí-lo do propósito. Ele disse: não dá mais para mim. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Eu vou voltar a andar onde eu andava. Eu vou voltar a praticar o que eu praticava. A Bíblia diz que Jesus mais uma vez vai se manifestar aos discípulos. Jesus para à beira da praia. Eu não sei se você consegue entender, enxergar, mas se você conseguir colocar essa cena na tua mente, você vai perceber que a cena está se repetindo. A primeira vez que Jesus encontrou Pedro, ele estava frustrado de uma pesca que não deu certo. Jesus parou mais uma vez à beira do mar, Rafael Arcanjo, e ele vai dar um grito, dizendo: tem alguma coisa para comer aí? Escute, é Pedro quem tem a decisão de voltar a pescar, mas todos os outros discípulos vão acompanhá-lo. Você consegue entender que a sua frustração pode levar muita gente a voltar a fazer o que fazia? A Bíblia diz que eles estavam pescando durante toda a noite, Daniel, e nada apanharam. A pergunta de Cristo é: tem alguma coisa para comer aí? Jesus diz assim: joga a rede à direita do barco. A Bíblia diz que eles lançam a rede e já não dá mais para puxar. Calma aí. Tentaram pescar durante toda a noite e nada apanharam. Quando Jesus diz joga à direita, a rede vem lotada, sim ou não? O que faltava no mar? O peixe ou a palavra de Jesus? Porque peixe tem, só não tem direção de Cristo. Essa palavra não é para a gente marchar, pular, rodar. Eu gosto do mistério, do manto. Eu sou do Ré maior, do Ré menor. Eu gosto. Só que essa palavra é para a gente pensar. Joga a rede à direita do barco. E olhe para mim aqui. Quando eles vão tentar puxar, não dá. Aí João olha para Pedro e diz assim: eu acho que é ele, hein? Mas por que é ele, João? Porque só ele tem o poder sobre o mar. Aí Pedrão vai se vestir, pular na água. E por que Pedro se veste? Porque ele estava nu. Você vai entender isso. E se eu chorar aqui, você não fica preocupado, tá? Ele estava nu. Ele se lança na água e ele vai correr até Cristo.
É engraçado que quando Pedro chega perto de Cristo, Pedro vê um fogo. Tem um fogo, lenhas acesas. Aí Pedro vê pão e peixe que está sobre o fogo. Sabe o que é isso aqui? É a Bíblia dizendo para nós que o que Pedro precisava já estava pronto. Eu vou repetir isso aqui para você dar um glória. O que Pedro precisava já estava pronto. Não, isso tem que valer um glória, porque falar o que Pedro precisava sem errar já é difícil. Parece um trava-línguas, né? O que Pedro precisava já estava pronto. Então Jesus não queria peixe. O que Jesus queria era provar para Pedro que longe dele, Pedro ia atravessar madrugadas e não ia conseguir conquistar o que precisava. Jesus amado. Rafinha, não é só pescar, tem um processo. É pescar, é voltar para a beira da praia, é limpar o peixe, é salgar o peixe para conservar. Se for comer, é preparar o fogo, colocar o peixe e esperar o tempo, o processo, até ficar pronto para comer. Você consegue compreender que existe um processo que Pedro ia precisar passar para se alimentar, sim ou não? Quando Pedro chega, já está tudo pronto. É Jesus dizendo para ele: comigo eu te livro dos processos. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: tu me ama? Ele diz: te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Tu me ama? Te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Tu me ama? Amo. Então cuida da minha igreja. Quantas vezes Jesus pergunta se Pedro ama? Quantas vezes? Você lembra quantas vezes Pedro negou Jesus? Você está conseguindo entender que o número de oportunidades que Jesus dá a Pedro é equivalente ao número de vezes que Pedro negou a Jesus? Sim ou não? O diabo fica preso enquanto às vezes eu nego. E a acusação do diabo é: tu negou. E tem horas que a gente pensa em desistir porque erramos. Tem horas que a gente pensa em largar tudo porque erramos. Tem horas que a gente pensa em abandonar a igreja porque erramos. E a gente acha que nós não somos mais dignos de fazer parte do projeto. Aí Jesus te trouxe aqui hoje só para dizer a você que não importa o número de vezes que você errou, porque o número de perdão é equivalente ao número de erros. Não se prenda ao teu erro, se agarre no perdão.
ele diz: Pedro, tu me ama? Ele está dizendo: o projeto ainda está de pé, Pedro. Eu tinha te chamado para ser pescador de homens. Você errou. E eu estou dizendo para você: continue, porque o projeto ainda está de pé. Você está pensando que por causa do seu erro o céu vai te excluir? Você está pensando porque você errou, Jesus vai te arrancar do projeto? Quando Pedro pensou: eu vou voltar a fazer o que eu fazia, eu imagino Jesus olhando, dizendo: eu vou te encontrar de novo, no mesmo lugar, com a mesma cena. E quando Jesus encontra Pedro de novo, Pedro está pior do que a primeira vez que Jesus o encontrou. Porque na primeira vez, Pedro não tinha peixes. Na segunda, ele não tem peixes. E ele está nu. Quando a Bíblia fala de nudez, a Bíblia fala de vergonha. Além de não ter o que ele queria, o que ele precisava, as vergonhas de Pedro estavam expostas. Quando Jesus o encontra, Pedro se veste. Porque a primeira coisa que o encontro de Cristo faz com a gente é cobrir as nossas vergonhas. Jesus trouxe alguém aqui esta noite para dizer isso. Não importa quantas vezes você errou, eu estou te dando oportunidade hoje de continuar fazendo parte do projeto. Não volte a fazer o que você fazia. Ele quer encontrar contigo neste altar. Jesus. Quando Pedro pula do barco para ir até Cristo, é mais ou menos você saindo de casa e vindo à igreja. E Jesus te trazendo a este ambiente, só para te mostrar que Ele tem tudo que você precisa, e para te dizer que você ainda faz parte deste projeto. Tu me ama? Tu me ama? Tu me ama? Então volta. A cumprir os meus propósitos na tua vida. Essa casa de show não é mais o teu ambiente. Pornografia não é mais o teu ambiente. A mentira não é mais o teu ambiente. Jesus está aqui. E Ele está dizendo: eu tenho lenha, eu tenho fogo, eu tenho pão.
e eu tenho peixe. Ele quer te restaurar. Ele quer liberar para você o perdão que você precisa. Você se frustrou na caminhada. Você errou tentando acertar. E Ele está dizendo: eu vou te encontrar de novo. Ele vai te abraçar de novo. Vem pro fogo. Vem pro altar. Você ainda faz parte do projeto. O céu está contando com você. Se você sentir vontade de sair do lugar e vir no altar, fique à vontade. Eu profetizo, tudo vai voltar pro seu lugar. 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 Pois no vale o Senhor me confrontou e também me inspirou para profetizar e me mostrou o poder que a palavra tem quando sai da boca de alguém conduzido por ti. Não vou calar a minha voz. Se o Senhor falou é porque sabe que quando eu profetizar, algo incrível vai acontecer. Não vou calar a minha voz. Se o Senhor falou é porque sabe que quando eu profetizar, algo incrível vai acontecer. E quem pregava vai voltar a pregar. E quem cantava vai voltar a cantar. E quem orava vai voltar a orar. Ouça esse som do vento que está soprando aqui, trazendo nova vida pra você. Então se levanta e reaja, por favor. Você é guerreiro, nasceu vencedor. E quem pregava vai voltar a pregar. E quem cantava vai voltar a cantar. E quem orava vai voltar a orar. Rafinha, segura rapidinho, baixinho, baixinho. Renan, eu já preguei, eu já cantei,
Eu já profetizei. Eu já participei mais dos mistérios de Deus. Só que eu acho que hoje eu não faço mais parte do projeto. Se você tem esse sentimento, sai do seu lugar e vem no altar, por favor. Jesus ainda conta com você, Pedro. Jesus ainda conta com você, Pedro. Você que está aqui, mas você reconhece que você está fora do propósito. Sai do seu lugar e vem neste altar. Eu quero orar com você. Demanda só decai. Uremanagacion de remaua. Você vai voltar a pregar como você pregava. Você vai voltar a cantar como você cantava. Você vai voltar a profetizar como você profetizava. Fica de pé, igreja, por favor. Fica de pé, fica de pé. Vem pro altar, Pedro, vem pro altar. Tem fogo no altar te esperando. Tem pão nesse altar te esperando. Tem peixe nesse altar te esperando. Rafinha, rapidinho. De repente você está achando que esse convite é para quem está afastado, para quem nunca recebeu Jesus. Não. Esse convite também é para você que está aqui e não está dentro do propósito, dentro do projeto, porque você está achando que por causa do teu erro Jesus te excluiu. Sai do teu lugar e vem neste altar. Você ainda faz parte do projeto. Sai do seu lugar e vem neste altar. Você ainda faz parte deste projeto. Cadê você? Vem. Vem. E quem pregava, canta, vai voltar a ver. E quem cantava, vai voltar a cantar. E quem orava, vai voltar a orar. Ouça esse som do vento que está soprando aqui, trazendo nova vida pra você. Então se levanta e reaça, por favor. Você é guerreiro, nasceu vencedor. E quem pregava vai voltar a pregar. E quem cantava vai voltar a cantar. E quem orava vai voltar a orar. Ouça esse som do vento que está soprando aqui, trazendo nova vida pra você. Então se levanta e reaça, por favor. Você é guerreiro, nasceu vencedor. Igreja, de repente tem alguém do teu lado que precisa vir no altar. Rafinha, eu vou terminar agora. Vou orar e entregar o microfone. Isso aqui.
Bíblia diz que Pedro, no seu primeiro sermão, se converte em quase 3.000 almas. No segundo, soma-se um total de quase 5.000 almas. A mesma geração que viu Pedro negar, viu Pedro pregar. Jesus não vai te mudar do seu lugar para mudar a sua história. Jesus vai mudar a sua história para você mudar o lugar que você vive. Vocês vão voltar a pregar. Vocês vão voltar a cantar. Vocês vão voltar a profetizar. E os mesmos que viram vocês negarem, errarem, falharem, serão os mesmos que vão ver vocês pregarem. Teve gente que olhou e disse: não tem mais jeito. Teve gente que olhou e disse: já era. Só que Jesus te trouxe para te dar a oportunidade de voltar a ser quem você era. Estende a mão para cá, igreja, por favor. Deus Pai, nós te pedimos, para que tu seja o Deus da oportunidade, para que tu seja o Deus do perdão. Toma a vida dos teus filhos em tuas mãos. Enche eles do teu poder e da tua glória. E os usa como o Senhor nunca usou antes. E prova para eles, Senhor, que tu és um Deus que ama. Tu és um Deus que perdoa. E tu és um Deus que não exclui ninguém do teu projeto. Guarda eles aonde pisarem a planta dos pés. É o que nós como igreja te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga: quem disse amém, abrace alguém.